Mis hermanos, Meus irmãos, ahora en este pasaje vamos a estar viendo agora nessa passagem nós vamos ver el crecimiento espiritual o crescimento espiritual a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo. à luz da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Yo he estado muy impresionado Eu tenho estado muito impressionado por la sincronía pela sincronia de lo que ha estado compartiendo el hermano Luis. do que compartilhou o nosso irmão Luiz. Aún las cosas que él estuvo mencionando ahora, Ainda nas coisas que ele mencionou agora, ustedes van a ver cómo mucho vocês vão ver como muito se encuentran estos pasajes. estão nessas passagens. Entonces vamos a volver a leer nuevamente. Então vamos voltar a ler novamente. Dice, Diz: o retorno que ficou muito alto, meu irmão. Você pode baixar um pouquinho. Obrigado, meu irmão. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. La intención de Pedro en escribir esta segunda carta A intenção de Pedro ao escrever essa segunda carta era despertar a los hermanos. era despertar os nossos irmãos Las falsas enseñanzas sobre os falsos ensinos. habían causado que la iglesia entrara en una especie de adormecimiento. Os falsos ensinos eles fizeram com que na igreja entrasse um certo adormecimento, Una especie de pasividad espiritual. uma espécie de passividade espiritual. El engaño, O engano, las tentaciones as aceitações del mundo y de los falsos maestros para la iglesia do mundo e dos falsos mestres para a igreja traen adormecimiento espiritual. vão trazer esse adormecimento espiritual. Y Pedro escribe E Pedro ele escreve con toda la intención com toda a intenção de despertar a la iglesia, de despertar a igreja, de despertar un entendimiento limpio, de despertar esse entendimento claro, un entendimiento sano, o entendimento são, para que ella se conduzca en este mundo para que elas se conduzam, se caminhem nesse mundo de manera gloriosa, de maneira gloriosa, de manera santa. de maneira santa. Ustedes recuerdan que la enseñanza falsa que habían introducido los falsos maestros Vocês se lembram que os ensinos falsos que haviam sido introduzidos pelos falsos mestres tenía que ver con el regreso del Señor Jesucristo. tinham a ver com a volta do Senhor Jesus Y Cristo. ahora en estos pasajes Pedro E agora nessas passagens Pedro nos va a mostrar vai nos mostrar y nos va a aclarar e vai nos esclarecer los engaños en relación a este aspecto. os enganos com respeito a esse aspecto. Ahora, Agora, como hemos hecho en todo nuestro estudio, como nós já temos feito em todo o nosso estudo, vamos a hacer una aplicación amplia nós vamos fazer uma aplicação ampla y más global de la verdad que se encuentra aquí. e mais global da verdade que se encontra aqui. Dice el verso 2, Diz o versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. para que você acordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ahora esto que Pedro va a enseñar para la iglesia Agora, isso que Pedro vai ensinar para a igreja, simplemente es el recordar simplesmente é essa lembrança de lo que habían dicho los profetas daquilo que disse os profetas, y de lo que había dicho Jesús y sus apóstoles. do que havia sido dito por Jesus e pelos seus apóstolos. Aquí no hay ninguna novedad. Aqui não há nenhuma Es novidade. la misma verdad presente. É a mesma verdade El presente. cristianismo no es un cúmulo de novedades. O cristianismo não é um acúmulo de El novidades. cristianismo, O cristianismo, la fe verdadera, a verdadeira fé, está basada en la revelación de Cristo está baseada na revelação de Cristo, contenida en los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. contida nos profetas e nos apóstolos do Novo Testamento. Pero sucede que cuando el mundo en su tentación, Mas sucede que quando o mundo, na sua tentação, el engaño de los falsos maestros, o engano dos falsos mestres, a veces perdemos às vezes perdemos. de vista las verdades fundamentales de nuestra fe. Nós perdemos de vista as verdades fundamentais da fé. Y en este contexto, E nesse contexto,
la venida de nuestro Señor Jesucristo A vinda do nosso Senhor Jesus era una de Cristo esas verdades que la iglesia estaba perdiendo. era uma dessas verdades que a igreja estava perdendo. Y esto tenía unas consecuencias muy graves en su manera de andar. E isso tinha umas consequências muito grandes na sua maneira de andar. Porque recuerden lo que habíamos dicho. Porque vamos lembrar daquilo que nós dissemos. Nosotros vivimos Nós vivemos según lo que creemos. segundo aquilo que nós Y cremos. si nosotros nos olvidamos Se nós esquecemos o no tenemos presente ou não temos presente con la seriedad com a seriedade de vida de vida a la venida de nuestro Señor Jesús, a vinda do nosso Senhor Jesus, nuestras vidas nossa van a vida ser superficiales, vão ser superficiais, mundanas, pecaminosas, pecaminosas, infructuosas, infrutíferas, sin santidad. sem santidade. ¿Por qué? Por quê? Hemos perdido Nós temos perdido de vista de vista la gran verdad, a grande verdade, el gran o acontecimiento grande del acontecimento retorno de nuestro Señor do Jesucristo. retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ahora Pedro Agora Pedro va a contrastar vai contrastar la falsa enseñanza o falso ensino de los falsos maestros. dos falsos mestres. Ahora no solo los falsos maestros niegan la venida de nuestro Señor Jesús. Agora não apenas os falsos mestres negam a vinda do nosso Senhor Un Jesus. mundo engañado y apostatado. O mundo enganado e apostatado, Él va a luchar agresivamente ele vai lutar de maneira agressiva contra estas verdades. contra estas verdades. El mundo no quiere saber que existe Dios. O mundo não quer saber que existe Deus. El mundo no quiere someterse a la enseñanza y al evangelio de Jesucristo. O mundo não quer se submeter ao ensino e ao evangelho do Senhor Jesus El Cristo. mundo no resiste la idea de que nuestro Señor va a volver, O mundo não resiste à ideia de que o nosso Senhor vai voltar, porque esto conlleva porque isso congela un mensaje poderoso uma mensagem poderosa que el mundo no quiere escuchar. que o mundo não quer escutar. Jesucristo va a volver Jesus Cristo vai a voltar juzgar a los hombres, a julgar os homens, vivos o muertos, vivos ou mortos, por cada una de las cosas que ellos han hecho. por cada uma das coisas que eles têm feito. Y el mundo odia, E o mundo odeia, aborrece ele aborrece esa idea. essa ideia. Por eso el engaño espiritual Por isso, o engano y espiritual, los falsos maestros os falsos mestres no hablaban nos falavam. de la venida de nuestro Señor Jesús. Os falsos mestres não falavam da vinda do nosso Senhor Jesus. Se burlaban Eles escarneciam esta gran verdad. essa grande verdade. Más hermanos, Mas, irmãos, esto no es una verdad secundaria. mas essa não é uma verdade Ella secundária. hace parte Ela faz de parte esas verdades fundamentales, das verdades fundamentais, innegociables inegociáveis de nuestra fe. da nossa fé. Que si Él viene antes, Que se ele vem antes, durante durante o después, ou depois, eso no es lo crucial. isso não é o Lo crucial. crucial O crucial es que Él va a volver. é que ele vai Y voltar. debemos estar preparados E para devemos estar preparados para isso. eso. Amén. Amém? Dice, Diz. mire el engaño de los falsos maestros. Olhem o engano dos falsos mestres. Sabiendo primero esto, Sabendo primeiro isso, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões. Y mire lo que van a decir estos burladores. Olhem o que esses escarnecedores vão dizer. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estos hombres Esses homens impíos ímpios eran burladores. eram escarnecedores. Son burladores. Eles são escarnecedores. ¿Qué es un burlador? O que é um escarnecedor? Es una persona que se burla. É uma pessoa que escarnece, Es alguien que es sarcástico. é uma pessoa sarcástica, Es alguien que intencionalmente trae oprobio sobre algo o alguien. é alguém que de maneira proposital ele traz vergonha sobre alguém ou sobre alguma coisa. En este caso, Nesse caso,
en relación a la venida del Señor Jesús. com respeito à vinda do Senhor Jesus. Estos hombres, Esses homens, de manera frívola de maneira frívola, e intencional, intencional, no hablan não falavam de la venida del Señor da vinda do Senhor y se burlan de ella. e eles zombam dela. Hermanos, Irmãos, lo primero que podemos decir, a primeira coisa que nós podemos dizer, hay cosas existem coisas que no podemos hablar que nós não podemos falar de manera ligera, de maneira rápida, de manera superficial. de maneira superficial. Hay cosas Existem coisas que tienen que ser dichas que precisam ser ditas de manera firme, de maneira firme, de manera santa, de maneira santa, de manera osada, de maneira ousada, de manera firme. de maneira firme. Y entre esas E entre essas está la venida de nuestro Señor Jesús. está a vinda do nosso Senhor Jesus. Estos hombres Estes homens, banalizaban eles banalizavam la predicación del retorno de nuestro Señor Jesús. a pregação do nosso Senhor Jesus. Yo a veces pienso, hermanos, Eu às vezes penso, irmãos, que las discusiones, que as discussões, que los conflictos que os conflitos en relación a la venida del Señor en la misma iglesia em relação à vinda do Senhor na igreja mesmo han quitado la seriedad, tem tirado a la seriedade, solemnidad a solenidade de este asunto. desse assunto. Los hermanos, Os irmãos, tal vez sin darse cuenta, sem eles se darem conta, sem eles perceberem, terminan discutiendo eles terminam en discutindo relación a esto, com respeito a isso, en vez de inclinarse em vez de se y inclinarem decir: e dizerem: ven, Señor Jesús. vem, Senhor Jesus. Mire el diablo como es de sutil, Vejam como que o diabo ele é sutil, llevándonos, nos levando, torciendo, torcendo, cambiando las cosas mudando as coisas, para que nosotros perdamos de vista para que nós percamos de vista este sublime asunto. esse assunto sublime. Debemos tener mucho cuidado, hermano, Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque a veces somos curiosos, porque às vezes nós somos curiosos, curiosos de los detalles, curiosos com respeito aos detalhes, curiosos de las señales, curiosos com os sinais, mas no somos mas não somos santos santos ni reverentes nem reverentes en cuanto a su venida. com relação à sua vinda. Esto es algo muy sutil. Isso é algo muito sutil. Debemos tener cuidado. Nós devemos ter cuidado. Sigue diciendo, Segue dizendo: ¿cuáles son los argumentos de los falsos maestros? quais são os argumentos dos falsos mestres? Ellos llegaban a decir Eles chegavam a dizer que cómo iban a esperar la venida del Señor que como eles iam esperar a vinda do Senhor, si desde que sus padres durmieron se desde que os seus pais dormiram, las cosas siguen estando iguales. as coisas elas permaneciam iguais. Un argumento muy naturalista. Um argumento muito naturalista. ¿Cómo vamos a creer en la venida del Señor Como vamos crer na vinda do Senhor si cuando miramos 50 años atrás, se quando nós olhamos 50 anos atrás, 100 años atrás, 100 anos el atrás, Señor no ha regresado? o Senhor não tem regressado? Entonces no debemos esperar eso. Então nós não devemos esperar Eso isso. es algo absurdo, Isso é algo absurdo, decían ellos. diziam eles. Una visión Uma visão muy superficial muito superficial en relación a la venida del Señor. com relação à vinda do Senhor. Ellos pensaban Eles pensavam que como el Señor no había venido en sus días, que como o Senhor não havia vindo em seus dias, ellos podían negar eles podiam negar el retorno de nuestro Señor Jesús. o retorno do nosso Senhor Jesus. Ahora, Agora, la base de ese argumento, a base deste argumento, como vamos a ver como vamos ver en el verso 5, no versículo 5, no es falta de conocimiento, não é falta de conhecimento, sino es una ignorancia senão que uma ignorância voluntaria. voluntária. Ellos querían negar Eles queriam negar un conocimiento que ellos tenían. o conhecimento que eles tinham. Verso 5. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Porque deliberadamente esquecem. ¿Qué es una ignorancia voluntaria? O que é uma ignorância voluntária? Es una ignorancia premeditada, É uma ignorância premeditada, por conveniencia, por conveniência, una ignorancia escogida,
uma ignorância escolhida. Seguramente estos falsos maestros Com certeza esses falsos mestres conocían la doctrina del regreso del Señor Jesús, conheciam a doutrina do retorno do Senhor Jesus, pero ellos voluntariamente mas eles voluntariamente la ignoraban a ignoravam y se burlaban de ella. e escarneciam com respeito a ela. ¿Por qué? Por quê? Esta es una ignorancia Essa é uma ignorância por por conveniencia. conveniência. Cuando vimos el capítulo 2, Quando nós vimos o capítulo 2, veíamos que estos hombres impíos víamos que estes homens ímpios vivían desordenadamente. viviam desordenadamente. Y cuando una persona vive E desordenadamente, quando uma pessoa vive desordenadamente, no le conviene não a convém decir que el Señor va a volver. dizer que o Senhor vai retornar. Entonces él niega la verdad Então eles negam a verdade por conveniencia. por conveniência. Los falsos maestros Os falsos mestres, preferían cambiar la palabra eles preferiam mudar a palavra que cambiar sus vidas. do que mudar as suas vidas. Hay una generación Existe uma geração que prefere que prefere hacer a un lado la palabra de Dios colocar de lado a palavra de Deus que cambiar su vida que mudar a sua vida por la palabra de Dios. por causa da palavra de Deus. Esto es muy serio, hermanos, Isso é muito sério, irmãos. porque a veces nosotros Porque às vezes nós podemos pecar de esta manera. podemos pecar desta maneira. Yo no quiero leer nada que tenga que ver con la venida del Señor, Eu não quero ler nada que tenha a ver com a vinda do Senhor. predicadores que hablen de esos temas, Pregadores que falam desses temas, arrepentimiento, juicio final, juízo final, consagración, devoção. A mí no me gusta eso. Eu não gosto disso. Yo prefiero leer, Eu prefiro ler. yo prefiero escuchar, Eu prefiro escutar. yo prefiero reunirme Eu prefiro me reunir donde hermanos que hablen del amor, com irmãos que falem de amor, cosas buenas, coisas boas, bonitas, tranquilas. bonitas, tranquilas. A veces, hermanos, Às vezes, irmãos, voluntariamente voluntariamente, evitamos nós evitamos la verdad a verdade y los compromisos que tienen esa verdad en nosotros. e os compromissos que têm essas verdades em nós. El mundo no quiere oír O mundo não quer ouvir que el Señor viene, que o Senhor vem, porque el mundo está sumergido en sus pecados porque o mundo está submerso em seus y en pecados su rebelión contra Dios. e em sua rebelião contra Deus. Por eso el mundo ignora, Por isso o mundo ignora. por eso el mundo le da la espalda al Evangelio, Por isso o mundo dá as costas ao Evangelho. por eso el mundo no quiere escuchar a la iglesia. Por isso o mundo não quer escutar a igreja. Y nosotros debemos tener cuidado E nós devemos ter cuidado de no caer en ese mismo estado, de não cair neste mesmo estado. ignorancia Ignorância voluntaria, voluntária. ignorancia Ignorância por comodidad, por comodidade. ignorancia Ignorância para seguir en nuestros pecados, para prosseguirmos nos nossos pecados. ignorancia Ignorância para vivir una vida superficial para viver uma vida y superficial mundana. e mundana. Estos ignoran voluntariamente Deliberadamente esquecem que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Estos falsos maestros Estes falsos mestres ignoraban voluntariamente ignoravam que voluntariamente Dios había creado los cielos y la tierra. que Deus havia criado os céus e a terra. Y esos elementos que Dios usó E estes elementos que Deus usou en su creación, em sua criação, como el agua, como a água, que daba vida que dava vida, y es parte vital de la existencia del hombre. que é parte vital da existência do homem. Dios mismo la usó Deus mesmo a usou para juzgar
para julgar una generación impía. uma geração ímpia. Ellos se remontaban al tiempo de sus padres Eles se remontavam ao tempo dos seus pais para negar la venida del Señor Jesús. para negar a vinda do Senhor Jesus. Ahora Pedro los remonta a los días de Noé Agora Pedro ele vai se referir aos dias de y Noé el juicio del diluvio e o juízo do dilúvio para recordarles para lembrá-los que Dios, el Creador, que Deus, o Criador, también es el juez de los hombres. também é o juiz dos homens. Y si Él juzgó tan severamente en el pasado, E se ele julgou tão severamente no passado, tanto que pereció una generación, tanto que pereceu uma geração, nosotros no podemos pensar nós não podemos pensar que Jesús no va a volver que Jesus não vai voltar y va a juzgar a nuestra generación. e vai julgar a nossa geração. Hermanos, Irmãos, el diluvio o dilúvio es como un preámbulo, é como um preâmbulo, un pequeño ejemplo pequeno exemplo del juicio final. do juízo final. Las personas se burlaban, As pessoas zombavam, no escucharon a Noé, não escutaram a Noé, vivían en sus pecados. viviam em seus pecados. Cuando vino el diluvio Quando veio o y dilúvio los alcanzó e os atingiu de manera repentina de maneira e repentina inmediata. e imediata, A veces nosotros pensamos às vezes nós pensamos que las cosas siempre van a ser como son ahora. que as coisas sempre vão permanecer, vão ser como elas são agora. Eso es un engaño. Isso é um engano. La venida del Señor A vinda do Senhor va a ser, vai ser, como dijo Jesús, como disse Jesus, tal vez cuando menos la esperamos. talvez quando menos esperarmos. Hermanos, Irmãos, ¿usted ha enseñado la historia de Noé y del arca a sus hijos? você tem ensinado a história de Noé e a sua arca aos seus filhos? Parece una historia muy bonita. Parece uma história muito bonita. No lo es. Não é. Piense. Pensem, La madre dice, a mãe diz: mire a Noé, olha Noé, mire el arca, olha a arca, mire los animales. olha os animais. Ese no es el mensaje mayor. Essa não é a mensagem principal. La madre debía decir, A mãe deveria dizer: mire el agua, olha a água, miles, milhares de hombres de homens rebeldes, rebeldes, obstinados, obstinados, incrédulos, incrédulos, muriendo, morrendo, ahogados afogados, bajo la ira de Dios. debaixo da ira de Deus. Una ira Uma ira implacable, implacável, inevitable inevitável para los rebeldes. para os rebeldes. Hijo, Filho, no sea rebelde. não seja rebelde. El juicio de Dios viene O juízo de Deus vem para un mundo impío, para o mundo ímpio, rebelde. rebelde. Usted ha hablado ese mensaje Você tem falado essa mensagem cuando habla de Noé quando fala de Noé para sus hijos, para os seus filhos, para la reunión de niños. para a reunião das crianças. Ese tipo de mensajes Esse tipo de mensagem es el mensaje é a mensagem que los falsos maestros que os falsos mestres ignoran ignoram voluntariamente. voluntariamente. Muy difícil hablar Muito difícil falar de juicio, de juízo, ¿cierto, hermanos? certo, irmãos? Mas no podemos ignorar Mas não podemos la ignorar importancia a importância y la seriedad e a seriedade de esto. disso. Ahora, Agora, mire lo que Pedro nos va a decir. vejam o que Pedro vai nos dizer. Pero los cielos, verso 7, y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ora, versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Así,
Assim, como el agua juzgó, Dios con el agua juzgó a la generación de Noé. como Deus com a água julgou a geração de Noé, Esta creación essa criação está destinada está destinada para el fuego para o fogo del juicio de Dios. do juízo de Y Deus. no solo la creación, E não apenas a criação, los hombres impíos. os homens ímpios. Y esto es muy serio, hermanos. Isso é muito sério, Este irmãos. mundo, Este con mundo, todo lo que en él hay, com tudo o que existe nele, con todas las personas impías y rebeldes, com todas as pessoas ímpias e rebeldes, están destinados estão destinados para el juicio para o juízo de la ira de Dios. da ira de Deus. Eso debemos saberlo, Isso nós devemos porque saber, esta es una verdad intrínseca, porque essa é uma verdade intrínseca, un asunto íntimamente relacionado assunto intimamente relacionado con la venida del Señor com a vinda do Senhor y con la manera que debemos vivir. e com a maneira que devemos viver. Ahora dice el verso 8, Agora diz o versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 como un día. que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ahora Pedro va a explicarnos un aspecto de la naturaleza de Dios, Agora Pedro ele vai nos explicar um aspecto da natureza de Deus, la eternidad de Dios. a eternidade de Deus. ¿Por qué el Señor no ha regresado? Porque o Senhor não tem regressado, Decían los falsos maestros. diziam os falsos mestres. Si es verdad, ¿por qué no lo ha hecho ni en los días de nuestros padres ni en nuestros días? Se é verdade, por que ele não retornou nos dias dos nossos pais, nem nos nossos Y dias? Pedro nos dice Pedro ele nos diz que Dios actúa de manera diferente a nosotros, que Deus ele age de maneira diferente de nós. porque Dios no está limitado al tiempo. Porque Deus ele não está limitado ao tempo. Dios es eterno. Deus é eterno. Dios mira el pasado, Deus ele olha o el passado, presente o presente y el e o futuro futuro en una perfecta eternidad. em uma perfeita eternidade. Dios no vive con afán, hermanos, Deus ele não vive afanado, ni con urgencia, nem com urgência, porque Él mira todas las cosas porque ele olha todas as coisas desde un eterno ahora. desde um eterno agora. Para nosotros eso es imposible de entender, Para nós isso é impossível de porque entender, nosotros estamos encasillados porque nós estamos encarcerados desde la perspectiva del tiempo. desde a perspectiva do tempo. Horas, días, años. Horas, dias, anos. Pero Dios es diferente. Mas Deus é diferente. Dios es eterno. Deus é eterno, irmão. Y eso tiene unas implicaciones E isso tem algumas que implicações no debemos pasar por alto. que não devemos passar por alto. Para el Señor, Para o Senhor, 1000 años 1000 anos es como un día. é como um dia. ¿Cuántas generaciones pasan en 1000 años? Quantas gerações passam em 1000 anos? Bueno, esas generaciones Bom, as gerações son para Dios, são para Deus, dicen los profetas, dizem os profetas, como nada, como nada, como un día. como um dia. Entonces, Então, aunque aparentemente, ainda que aparentemente, desde nuestra perspectiva humana, a partir da nossa perspectiva humana, la venida del Señor haya sido demorada, a vinda do Senhor está sendo demorada, desde la perspectiva de Dios, na perspectiva de de Deus, la eternidad, na eternidade, esa venida es inminente. essa vinda é iminente. Quiere decir Quer dizer que personas finitas que pessoas finitas no deben encasillar las verdades de Dios, não devem encarcerar as verdades de Deus, las verdades solemnes de Dios, as verdades solenes de a Deus, un calendario humano. a um calendário humano. Ahora, Agora, mire lo que dice el verso 9. vejam o que diz o versículo 9. Si bien Não retarda, não, Si bien el Señor es eterno, se vem o Senhor eterno, no quiere decir con eso não quer dizer com isso que su venida que a sua vinda va a ser también en un tiempo muy lejano. vai ser também em um tempo muito Porque distante. ahí mismo Pedro nos dice, Porque aqui mesmo Pedro ele nos diz, verso 9, versículo 9, el Señor no retarda la promesa, não retarda o Senhor a sua promessa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esa aparente tardanza del Señor en su venida Esse aparente atraso do Senhor na sua vinda, no es porque el Señor sea olvidadizo não é que o Senhor seja esquecido, o porque Él no tenga la capacidad. ou porque ele não tenha a capacidade. La razón por la que el Señor no ha regresado A razão pela qual o Senhor não tem voltado es porque Él es paciente con los pecadores. é porque ele é paciente com os pecadores. No es su indiferencia. Não é uma indiferença. No es que la verdad no sea real, Não é que a verdade não seja real, sino que el corazón compasivo y misericordioso de nuestro Señor senão que o coração compassivo e misericordioso do nosso le Senhor está dando tiempo al hombre está dando tempo ao homem para que se arrepienta. para que se arrependa. Una vez en una conferencia, Uma vez em uma conferência, un predicador llamado Armando Alducin um pregador chamado Armando Alducin fue cuestionado por un ateo foi questionado por um ateu que le dijo: que lhe disse: si el Dios que usted predica se o Deus que você prega es verdad é verdade y el Señor Jesucristo dice quien usted dice ser, e o Senhor Jesus é quem ele diz ser, ¿por qué Él no ha regresado y acabado con el mal? por que ele não tem retornado e exterminado o mal? Y él le respondió: E ele o respondeu: porque si Dios regresara y acabara con el mal, porque se Deus voltasse e terminasse com o mal, lo primero que tendría que destruir o primeiro que ele teria que destruir sería usted. seria você. Por eso Él no ha regresado, Por isso ele não tem voltado, porque le está dando tiempo porque ele está te dando tempo para que se arrepienta. para que você se arrependa. Hermanos, Irmãos, ¿qué sería de nosotros o que seria de nós si el Señor regresara hoy? se o Senhor retornasse agora? ¿Dónde estaríamos nosotros? Aonde estaríamos ¿Cuál nós? sería el pago de nuestra vida? Qual seria o pagamento da nossa vida? ¿Cuántos frutos tendríamos para Cristo? Quantos frutos nós teríamos para Cristo? ¿Cuánto de Él hay formado en nosotros? Quanto dele está formado em nós? ¿Cuántos pecados ocultos? Quantos pecados ocultos? ¿Cuántos asuntos por tratar en nuestra vida? Quantos assuntos ainda a serem tratados em nossas ¿Cuántos vidas? familiares nuestros se condenarían? Quantos familiares nossos seriam condenados? Si el Señor no ha regresado, Se o Senhor não tem regressado, Él porque nos está dando é tiempo porque Ele está dando tempo a en nós, su misericordia. na sua misericórdia, ¿Buscando qué? buscando que? Arrepentimiento. Buscando arrependimento. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, esa palabra essa palavra no es exclusiva não é exclusiva de los incrédulos. dos incrédulos. Arrepentimiento. Arrependimento. El Señor dice O Senhor diz a las iglesias en Apocalipsis: às igrejas em te he Apocalipse: dado tiempo eu tenho te dado tempo para que te arrepientas. para que você se arrependa. Si el Señor nos da tiempo, hermanos, Se o Senhor tem nos dado tempo, si el irmãos, Señor nos ha hablado de manera tan clara, se o Senhor tem nos falado de de maneira tão manera clara, tan contundente, de maneira tão de contundente, manera tan urgente, de maneira tão urgente, si el Señor nos ha concedido estos días, se o Senhor tem nos dado esses dias, pudiéramos estar en muchas cosas, nós poderíamos estar em muitas en coisas, nuestras ocupaciones, nas nossas en nuestros ocupações, deberes, nos nossos en deveres, nuestras ciudades, nas nossas en nuestros cidades, trabajos. nos nossos trabalhos, Mas si el Señor en su misericordia mas se o Senhor na sua nos misericórdia ha traído nos tem y trazido nos ha hablado tan claramente, e nos tem falado tão Él claramente, espera de nosotros arrepentimiento. Ele espera de nós Él arrependimento. espera Ele espera despertarnos nos de despertar nuestro sueño espiritual. dos nossos sono Él espiritual. quiere despertarnos Ele quer nos de despertar nuestra apatía, da nossa de apatia, las distracciones das con distrações las que el mundo nos ha engañado. com as quais o mundo tem nos Él enganado. quiere librarnos Ele quer nos livrar de los pecados dos pecados en los cuales hemos vivido enredados. dos quais nós temos vivido envolvidos. Esos pecados que nos esclavizan. Esses pecados que nos Esos escravizam. pecados que matan nuestra vida espiritual. Esses pecados que matam a nossa Esos vida pecados que espiritual. matan nuestra devoción. Esses pecados que matam a nossa Esos devoção. pecados que han apagado los
los dones del Espíritu en nuestra vida. Esses pecados que têm apagado os dons do Espírito na El nossa Señor vida. quiere O librarnos Senhor quer nos livrar de esta sociedad consumista, dessa sociedade consumista, egoísta, egoísta, orgullosa, orgulhosa y llevarnos e nos levar a una vida a uma vida santa, santa, de devoción, de devoção, de servicio, de serviço, de sacrificio, de sacrifício, que vive vive caminando día a día caminhando dia a dia rumbo a la eternidad. rumo à eternidade. Hermanos, Irmãos, el tiempo o tempo que el Señor nos está dando que o Senhor tem nos dado, debemos aprovechar, nós precisamos aproveitá-lo, porque los días son malos. porque os dias são maus. Cuando Pablo habla de eso, Quando Paulo ele fala disso, él habla de redimir el tiempo. ele fala de remir o tempo. Hermanos, Irmãos, el tiempo es corto. o tempo é curto. Los días pasan muy rápido. Os dias passam muito La rápido. juventud se va. A juventude se vai. El matrimonio. O matrimônio, Los hijos crecen. os filhos crescem. La vejez viene. A idade avançada vem. Nuestra vida es como una sombra, A nossa vida é como uma sombra, como una nube como uma que nuvem está que está y desaparece. e desaparece. Nosotros debemos emplear toda nuestra diligencia Nós devemos empregar toda a nossa diligência para aprovechar nuestro tiempo, para aproveitar o nosso tempo, para aprovechar nuestra vida. para aproveitar a nossa vida. ¿Saben que esa palabra tiempo Sabem que essa palavra tempo no tiene que ver con el cronos, não tem a ver com Cronos, sino con el kairos? senão que com Kairos. ¿Qué quiere decir eso? O que isso quer dizer? Es tiempo, É tempo pero en el sentido de oportunidad, no sentido de oportunidade. momento oportuno. Momento oportuno. Nosotros debemos aprovechar nuestros tiempos oportunos. Nós devemos aproveitar os nossos tempos oportunos. Hermanos, Irmãos, la juventud a juventude es un tiempo muy oportuno. é um tempo muito oportuno. Usted tiene tiempo, Você tem tempo, usted tiene salud, você tem saúde, usted tiene fuerza. você tem força. Como tal vez no lo va a tener de aquí a 10 años. Como talvez você não vai ter daqui a 10 anos. La soltería O ser solteiro no es un tiempo para estarse lamentando. não é um tempo para você estar No lamentando. es un tiempo para tener nostalgia porque aún no ha llegado nuestro cónyuge. Não é um tempo de estar nostalgiado porque ainda não chegou o meu cônjuge. La soltería A solteria para el Señor, para o Senhor para dedicarnos a Él, é para nós nos dedicar a para Ele, ser diligentes para sermos diligentes con las cosas que debemos ser diligentes. com as coisas que nós devemos ser diligentes. Hermanos, Irmãos, el matrimonio, o casamento, los hijos os filhos no son una carga, não são uma carga, son una bendición são uma bênção y son nuestro primer campo misionero. e são o nosso primeiro campo Son missionário. el tiempo É um tempo que tenemos que nós temos para orar con ellos, para orar com eles, para criarlos en la fe, para criá-los na para fé, corregir su mal carácter, para corrigir o seu mau para caráter, corregir la inclinación que ellos tienen hacia el pecado. para corrigir a inclinação que eles têm ao pecado. Ustedes tienen oportunidades Vocês têm oportunidades maravillosas. maravilhosas. Ellos llegan a los 15, 16 años. Eles chegam aos 15, 16 Y lo anos. que va a suceder E o que vai acontecer es que ellos van a irse. é que eles vão ir. Y usted va a recoger E você vai ficar lo que recolhido. sembró. Lo que sembró en sus vidas. Você vai colher aquilo que você semeou na vida deles. Sea bueno Seja bom o sea malo. ou seja mal. Hermanos mayores, Irmãos mais velhos, ustedes que llevan más años en la fe, você que leva mais anos na fé, ustedes tienen una gran oportunidad. vocês têm uma grande Ustedes oportunidade. tienen muchos años en la fe. Vocês têm muitos anos na fé. Ustedes tienen experiencias buenas y malas, Vocês têm experiências boas e más, que son un gran legado que são um grande legado para la siguiente generación. para a geração seguinte. Hermanos, Irmãos mayores, mais velhos, ustedes tienen una responsabilidad. você tem uma Sus responsabilidade. días son cortos, Os seus dias são curtos, sus años son os pocos, seus anos são y poucos, ustedes van a pasar. e vocês vão passar. Ustedes tienen una responsabilidad, Vocês têm uma responsabilidade, una oportunidad uma oportunidade con las siguientes generaciones. com as gerações seguintes. No queden en una vida de nostalgia. Não fiquem em uma vida de nostalgia. Los hermanos mayores tienen eso. Os
irmãos mais velhos têm isso. Ay, hermano, Ah, irmãos, hace 30 años, faz 30 anos, hace 20 años, faz 20 la anos. iglesia gloriosa, a igreja días gloriosa, hermosos. dias formosos. Hermanos, esos años ya pasaron. Irmãos, esses anos já ¿Qué passaram. está sucediendo O hoy? que está acontecendo ¿Qué hoje? va a suceder con las siguientes O que vai generaciones? acontecer com as gerações seguintes? Una joven Uma jovem se nos acercó a nosotros se aproximou de nós para decirnos algo muy triste. para nos dizer alguma coisa muito triste. Hermano Pablo, Irmão Pablo, en la reunión de mujeres, na reunião de mulheres, solo habían mujeres mayores, só haviam mulheres mais velhas. no habían mujeres jóvenes. Não haviam mulheres jovens. ¿Cómo es eso? Como é isso? A veces hay un divorcio Às vezes existe um divórcio entre la generación más antigua entre a geração mais antiga y la más nueva. e a mais nova. Perdemos la oportunidad. Perdemos a oportunidade. Yo le voy a recomendar una literatura Eu vou recomendar a vocês uma ministério literatura, um ministério que va a avivar su vida como mujer cristiana, que vai avivar a sua vida como que la mulher va a cristã desafiar e que vai desafiar profundamente profundamente a aprovechar estos años a aproveitar esses anos para servir a Cristo para servir a Cristo y servir a las más e jóvenes. servir as mais El jovens. ministerio se llama O ministério se chama Aviva los Corazones. Aviva os Corações. Y la mujer E a mulher, que ha promovido este ministerio e a mulher que tem promovido esse se ministério llama Nancy Lee DeMoss. se chama Nancy Lee DeMoss. No olvide ese nombre, mi hermana. Não esqueçam esse nome, minha irmã. Vaya para la librería, Vai à livraria, vaya para YouTube vá ao YouTube y busque e busque Aviva los Corazones Aviva os de Corações Nancy Lee DeMoss. de Nancy Lee DeMoss. Ese ministerio Esse ministério puede revolucionar pode revolucionar su vida, sua vida, servicio como mujer, seu serviço como y mulher, puede tener un impacto profundo e pode ter um impacto profundo en las mujeres más jóvenes de la iglesia. nas mulheres mais jovens da igreja. Hermanos, Irmãos, si Dios nos ha dado tiempo, se Deus tem nos dado tempo, no es para tener una mejor casa, não é para termos uma melhor casa, no es para tener mejor carro, não é para termos carros no melhores, es para conocer más ciudades o países, não é para conhecermos mais cidades ou es países, para que podamos é para que possamos redimir el tiempo remir o tempo para la gloria de Dios para a glória de Deus y para que el reino de Cristo e para que o reino de Cristo avance en nuestros días. avance em nossos dias. Jonathan Edwards Jonathan Edwards fue uno de los más grandes teólogos de la nación de Estados Unidos. foi um dos maiores teólogos da nação dos Estados Unidos. Él tiene un libro que es muy famoso, Ele tem um livro que é muito famoso, conocido como Las Resoluciones de Jonathan Edwards. conhecido como as resoluções de Jonathan Él Edwards. comenzó a escribir este libro Ele começou a escrever esse livro a los 17 años de edad. aos 17 anos de idade. Y él escribió las resoluciones E ele escreveu as resoluções sobre las cuales iba a gobernar su vida espiritual. sobre as quais iam governar a sua vida espiritual. Por eso el libro Por isso o livro se llama Las Resoluciones. se chama As Resoluções. Y una de las resoluciones que hizo Jonathan E uma das resoluções que a fez los Jonathan Edwards 17 años de edad: aos 17 anos de Es idade esta. é essa. resolví no perder ni un solo momento de tiempo, Resolvi não perder nenhum só momento de tempo, sino aprovecharlo de la manera más provechosa posible. senão aproveitá-lo da melhor maneira possível. Hermanos, Irmãos, necesitamos resolver eso. necessitamos resolver isso. Tener resoluciones Ter resoluções como estas. como estas. Un predicador del pasado decía: Um pregador do passado dizia: el diablo o diabo es el hombre é o homem del día de mañana. do dia de amanhã. Hermanos, vamos a orar. Irmãos, vamos orar. Y el diablo aparece. E o diabo aparece. Sí, hermano, Sim, irmão, pero mañana. mas amanhã. Hermanos, vamos a consagrarnos. Irmãos, vamos consagrar-nos. Y el diablo aparece. E o diabo aparece. Amén, Amém, pero mañana. mas amanhã. Hermanos, Irmãos, vamos a tomar decisiones drásticas con ese pecado que nos está esclavizando. vamos tomar decisões drásticas com este pecado que tem nos escravizado. Y el diablo aparece. O diabo aparece. Sí, amén, Sim, amém, pero mañana. mas amanhã.
Hermanos, Irmãos, vamos a tomar decisiones. vamos tomar decisões. Estamos perdiendo mucho tiempo en el trabajo, Estamos perdendo muito tempo no en trabalho, las distracciones, nas distrações, en el mundo. no mundo. Nos está ahogando la vida espiritual. O mundo está afogando a nossa vida espiritual. Amén. Amém? Amén, dice el diablo. Amém, diz o diabo. Pero el diablo dice también, Mas o diabo também diz: pero mañana. mas amanhã. ¿Usted entiende la idea, hermanos? Você entende a ideia, irmão? Hoy Hoje es el día de salvación. Hoje é o dia de salvação. Si usted no responde hoy, Se você não responde cuando el hoje, Espíritu Santo está hablando a su corazón, quando o Espírito Santo está falando ao seu cuando la coração, palabra es contundente, quando a palavra é contundente, cuando el ambiente espiritual lo está guiando, quando o ambiente espiritual o está guiando, si usted no decide hoy, se você não decide si hoje, usted no toma posición hoy, se você não toma posição hoje, tenga seguridad esteja certo que mañana menos. que amanhã muito menos. Mañana usted vuelve, Amanhã você volta, viene la universidad, chega à universidade, viene el trabajo, chega ao trabalho, vienen las cosas de la vida chegam as coisas da vida y lo que usted recibió, e aquilo que você recebeu, lo perdió. você o perdeu. ¿No es la experiencia de muchas conferencias, hermanos? Irmãos, não é a experiência de muitas conferências, De momentos particulares en nuestra vida. de momentos particulares em nossas vidas. Agustín decía, Agostinho dizia: no podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. não podemos fazer isso a menos que cada dos dias que Consideremos que pueda ser el último. a menos que nós consideremos que cada dos dias que nós vivemos, nós consideremos que que podem ser o último. Hermanos, Irmãos, ninguno de nosotros. nenhum de nós. La pandemia nos mostró, hermanos, A pandemia nos mostrou, irmãos, duas coisas. além de todas las cosas que hemos hablado. Além de todas as outras coisas que nós já falamos. Que en un tiempo muy corto, Que em um tempo muito curto, el mundo, o mundo, como lo conocemos, como o conhecemos, puede ser cambiado totalmente. pode ser mudado totalmente. Totalmente, hermano. Totalmente, En un irmão. tiempo muy corto. Em um tempo muito curto. La estabilidad, A estabilidade, la economía, a economia, la seguridad, a segurança, la paz, a paz, la salud, a saúde, en un corto tiempo em um tempo curto, puede cambiar radicalmente. pode mudar radicalmente. No olvide esa enseñanza de la pandemia. Não esqueçam esse ensino da pandemia. Segundo, Segundo, que nuestra vida que a nossa vida no está comprada. não está comprada. ¿Cuántas personas Quantas pessoas murieron morreram a nuestro alrededor? ao nosso redor? ¿Por qué Dios nos da tiempo? Por que Deus nos dá tempo? Porque Él quiere que nos arrepintamos. Porque Ele quer que nós nos arrependamos. Y nosotros E nós no podemos vivir de No. cualquier manera. nós não podemos viver de qualquer maneira. Dice John MacArthur, Diz John MacArthur: aparte de la desobediencia voluntaria y deliberada de la palabra de Dios, afaste da desobediência voluntária e deliberada da palavra de Deus. la cosa más necia espiritualmente que un cristiano puede hacer es desperdiciar el tiempo y las oportunidades. Então, só voltando aqui. Além da desobediência voluntária e deliberada da palavra de Deus, a coisa mais nécia espiritualmente que um cristão pode fazer é desperdiçar o seu tempo nas oportunidades, Consumir su vida en trivialidades y con un servicio mediocre al Señor. consumir a sua vida com trivialidades e um serviço medíocre a Deus. ¿Cómo ha sido nuestra vida, hermanos? Como tem sido as nossas vidas, irmãos? Ejemplar. Exemplares? Usted puede dar gracias a Dios por la manera como ha aprovechado el tiempo. Você pode dar graças a Deus pela maneira como você tem aproveitado o tempo? Usted es un cristiano distraído. Ou você é um cristão distraído? Distraído en cosas triviales. Distraído em coisas triviais. Hermanos, Irmãos, hay cosas que no son pecado. existem coisas que não são pecados.
¿Hacer deporte es pecado? Praticar esporte é pecado? No es. Não é. Nosotros hacemos Nós praticamos por salud. por saúde. Mas hermanos, Mas, irmãos, yo no entiendo eu não entendo que un hombre que um homem pueda pasar 2 horas en el gimnasio possa passar 2 horas na academia y no sea capaz de orar y leer la Biblia 1 hora. e não seja capaz de orar e ler a Bíblia por 1 hora. Tener Facebook, Instagram, Ter Facebook, Instagram, no es pecado. não é pecado. Nosotros tenemos, Nós temos, mas es pecado mas é pecado si nosotros pasamos 3 o 4 horas allí se nós passamos 3 ou 4 horas ali y no tenemos la capacidad de orar y leer la palabra ni siquiera 1 hora. e não temos a capacidade de orar e de ler a palavra por nem sequer 1 hora. Hay cosas Existem coisas triviales triviais que pueden robarnos el tiempo. que pode roubar o nosso tempo. Y si nos roban el tiempo, E se roubam o nosso nos tempo, roban la vida, roubam a nossa vida, nos roban las fuerzas. roubam as nossas forças. Y lo peor de todos, E o pior de tudo, nos roban el corazón. roubam o nosso coração. Porque el cristiano Porque o cristão ya no quiere ser como Cristo, já não quer ser como Cristo, sino quiere ser como Sansón. senão que ele quer ser como Sansão. Ya no mira la palabra, Já não olha a palavra, sino se mira al espejo. senão que ele se olha no espelho. No sé si eso sucede acá, Eu não sei se isso acontece aqui, pero en Colombia sucede. mas em Colômbia isso acontece. Cristianos Cristãos superficiales, superficiais, mundanos, triviales, triviais, no conocen a Cristo, não conhecem a Cristo, no conocen el servicio, não conhecem o serviço, no conocen el sacrificio, não conhecem o sacrifício, porque están detrás porque estão atrás de las modas das modas de este mundo. deste mundo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, É necessário ter muito cuidado, porque irmãos, Dios no nos dio la salud porque Deus não nos deu a ni saúde, el cuerpo nem o corpo, para adorarle, para adorar ao corpo, sino nos dio la vida, senão que Ele nos deu a vida, el tiempo, o tempo, para que vivamos para su gloria. para que vivamos para a sua glória. Vamos a ir avanzando un poco más, hermanos, para ir llegando al final. Vamos avançar um pouco mais, irmãos, para chegarmos ao final. Ahora, Agora, eso no solo sucede con jóvenes. isso não apenas acontece com jovens. Yo me he encontrado Eu encontrei mujeres cristianas, mulheres cristãs, casi en los 60 años, quase aos 60 anos, tomando fotos tomando fotos y viviendo e vivendo una vida de exhibicionismo uma vida de exibicionismo en las redes sociales. nas redes sociais. Mujeres cristianas Mulheres cristãs de 60 años, de 60 anos, pero no tienen tiempo para ir a la reunión de mujeres. mas não tem tempo para irem à reunião das mulheres. No tienen tiempo para orar. Não tem tempo para orar. No tienen tiempo para servir. Não tem tempo para servir. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, não, irmãos? Dice el verso 9, dice el verso 10, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. La figura del ladrón de la noche A figura do ladrão na noite nos muestra, nos mostra, no necesariamente, não necessariamente, aunque hay hermanos que piensan así, porque existem irmãos que pensam assim, que la venida va a ser oculta, que a vinda vai ser oculta, pero específicamente mas especificamente la venida en la noche a vinda à noite nos habla de que la venida del Señor va a ser inesperada, nos fala que a vinda do Senhor vai ser inesperada, sin advertencia. sem advertência. Un ladrón no le escribe a usted: Um ladrão, ele não vai escrever a você: tenga cuidado que esta noche voy a pasar a su casa. tenha cuidado que nessa noite eu vou roubar a sua casa. El ladrón viene O ladrão vem de manera inesperada, de maneira inesperada, en el momento que las personas están durmiendo. no momento em que
em que as pessoas estão dormindo. De la misma manera, hermanos, Da mesma maneira, irmãos, debemos saber que el Señor va a venir como ladrón en la noche, devemos saber que o Senhor vai vir como um ladrão à noite, de manera inesperada. de maneira Cuando las inesperada. personas estén distraídas y ocupadas en sus asuntos. Quando as pessoas estão distraídas e ocupadas nos seus assuntos. Y el Señor vendrá E o Senhor virá con un gran juicio. com um grande juízo. Dice ahí, Diz aí, en los cuales pasarán los cielos con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. La venida del Señor A vinda do Senhor está asociado con un juicio. está associada com um Un juízo. juicio no solo al hombre, Um juízo não apenas ao homem, sino aún a esta creación caída. senão também a esta criação caída. Y eso es muy importante, hermanos. E isso é muito importante, irmãos. Pedro nos dice Pedro ele nos diz, de manera reiterativa de maneira reiterada, que este mundo, que este mundo, con los hombres impíos, com os homens ímpios, está bajo el juicio de Dios. está debaixo do juízo de Deus. Hermanos, Irmãos, este mundo este mundo es pasajero é passageiro y está destinado al juicio de Dios. e está destinado ao juízo de Deus. Algo que sentí en mi corazón Uma coisa que eu senti no meu coração, cuando salimos de viaje como quando saímos para viajar en estos días, nestes dias, es que, hermanos, é que, irmãos, la visión de una vida cristiana peregrina a visão de uma vida cristã peregrina tiene que estar en nuestro corazón. precisa estar no nosso coração. Saben, hermanos, Sabem, irmãos, que cuando el Señor venga que quando o Senhor vier y venga a nuestro encuentro con Él, e vier para o nosso encontro com Ele, o venga la muerte antes, ou se a morte vier antes, ¿saben que nosotros no nos vamos a llevar nada de este mundo? saiba que nós não vamos levar nada deste mundo. Nada. Nada. Una vez preguntaron Uma vez perguntaram para el contador de David Rockefeller, para o contador de Davi Rockefeller, el primer billonario, creo. acredito que o primeiro bilionário. Preguntaron, cuando él murió, Perguntaram quando ele morreu, ¿cuánto se llevó? quanto ele levou, ¿Cuánto él tenía quanto ele tinha de dinero? de dinheiro. Y respondió el contador, E respondeu o contador: él no se llevó nada. ele não levou nada. 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 Hermanos, Irmãos, este mundo este mundo y todo lo que en él hay e tudo o que nele há va a quedar aquí. vai ficar aqui. No nos vamos a llevar nada. Nós não vamos levar nada. 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 Cuando uno va de viaje, Quando alguém viaja, arma la maleta, ele arruma a mala, algo de ropa, alguma roupa, algo de libros alguns livros y ya. e pronto. Nada más. Nada mais. Hermanos, Irmãos, a veces nuestra maleta às vezes a nossa mala de este mundo deste mundo no tiene que ser tan grande. não precisa ser tão grande. Cristianos Cristãos agobiados ocupados, agobiados. por deudas, Ele dúvidas, está por dúvidas, está compromisos bancarios, sim, com dívidas, com compromissos bancários. ahogan su mente, Eles estão com sua mente afogada. ahogan su vida, Eles estão com suas vidas afogadas, simplemente queriendo tener simplesmente querendo ter lo que el mundo les dice o que o mundo os diz que deben tener, que eles devem ter, simplemente queriendo tener simplesmente querendo ter para ser visto para serem vistos por personas por pessoas que ni los conocen que nem as ni conhecem, los aman, nem as amam, y perdemos e perdemos de vista la eternidad y la gloria. de vista a eternidade e a glória. Ahora, Agora, no es pecado tener. não é pecado ter. Si Dios lo ha prosperado, Se Deus o tem prosperado, no tiene que sentir vergüenza, você não precisa sentir vergonha disso, mas debe sentir preocupación. mas precisa ter preocupação. Si usted ama eso, Se você ama si isso, usted adora eso, se você adora si isso, usted vive para eso, se você vive para isso, tenga cuidado. tenha cuidado. Este mundo, Este mundo, con todo lo que en él hay, com tudo o que nele há, está bajo el juicio está debaixo do juízo, de la ira del Cordero. da ira do Cordeiro. Nada va a quedar, Nada vai ficar, ni nuestras casas, nem as nossas ni casas, nuestros bienes, nem os nossos bens, ni nuestras joyas,
nem as nossas joias, ni nuestras cuentas nem bancarias. as nossas contas bancárias. Use todo eso Use tudo isso ahora, agora, oportunamente, oportunamente, para la gloria de Dios. para a glória de Deus. Sea generoso, Seja generoso, coopere con la obra, coopere com a obra, involúcrese, envolva-se, abra las puertas de su casa, abra as portas da sua casa, póngalo al servicio de Cristo y de su iglesia, coloca no serviço de Cristo e da sua igreja, antes antes que venga el fuego consumidor. que venha o fogo consumidor. Todas estas cosas, Todas essas coisas van a ser desechas. vão ser desfeitas. Terminamos con el verso 11 Terminamos com o versículo 11 y 12. e 12. Déjame paciencia, hermanos. Me dê um pouco de paciência. Ya irmão. vamos terminando. Já vamos terminar. Yo sé que han sido días Eu sei que tem sido dias muy de mucha gracia, de muita graça, de mucho encargo. de muito encargo. Y eso trae agotamiento. Isso traz um esgotamento. Mas ya vamos a terminar, hermanos. Mas já vamos terminar, irmãos. Dice el verso 11. Diz o versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Hermanos, Irmãos, el entendimiento de estas cosas o entendimento dessas debe coisas tener un resultado, deve ter um resultado, un vivir um viver, de cierta manera, de certa maneira, en santa y piadosa manera de vivir. em santa e piedosa certa maneira de viver. Las implicaciones de la venida del Señor As implicações da vinda do Senhor tienen un imperativo moral. têm um imperativo moral. Eso debe tener un efecto en nuestra vida. Isso precisa ter um efeito nas nossas vidas. De nada nos sirve entender De nada serve a gente entender todo Daniel, todo Daniel, todo Apocalipsis, todo Apocalipse, si nosotros se nós no cambiamos não mudamos en nuestras vidas. nas nossas vidas. ¿Qué debemos tener en cuenta? O que devemos ter em conta? Versículo 13. Versículo 13. Mire lo que Pedro dice. Olhem o que Pedro diz. Vamos a saltarnos un poco más. Verso 14. Versículo 14. Dice: Diz: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible y en paz. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tres cosas Três coisas que Pedro menciona, que Pedro lhe menciona, en las que debemos ser diligentes. nas quais nós devemos ser diligentes. Con ellas debemos terminar. Com elas nós terminamos. Mire estas palabras. Vejam essas palavras. Palabras que ya habíamos tratado en nuestro primer mensaje. Palavras que nós já havíamos tratado na nossa primeira mensagem. Procurad con diligencia. Procurar com diligência. En esto debemos ser diligentes. Nisso nós devemos ser diligentes. Tres cosas. Três coisas. Primero, Primeiro, ser hallados sin mancha. nós encontrarmos sem mácula. Hermanos, Irmãos, yo siento eu sinto que el Señor ha hablado claramente a nuestros corazones. que o Senhor tem falado de maneira clara aos nossos De corações. pecados, Pecados, asuntos en nuestra vida assuntos nas nossas que a vidas Él no le agrada. que não agradam a Ele. Manchas, Manchas, cosas coisas que nos están corrompiendo. que estão nos corrompendo. Cosas Coisas vergonzosas. vergonhosas. Cosas que tal vez nadie más sabe, Coisas que talvez ninguém mais saiba, pero nosotros sabemos mas nós sabemos que suceden o que acontece en nuestra intimidad. na nossa Y intimidade. Dios nos ha dado tiempo E Deus tem nos dado tempo y nos ha hablado e tem nos falado para que tratemos para que tratemos claramente claramente con esos pecados. com esses pecados. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, yo le voy a decir algo muy sincero vou dizer a vocês uma coisa com sinceridade, que yo he experimentado que eu tenho y experimentado que he visto en la vida de mis hermanos también. e que eu também tenho visto na vida dos meus La irmãos. sinceridad A sinceridade y la confesión e a confissão personal pessoal en un momento así em um momento assim puede ser muy libertadora, pode ser muito libertador, pero en muchos casos mas em muitos casos no va a ser suficiente. não vai ser suficiente. El trato con nuestro pecado
o tratamento com o nosso pecado tiene varios medios de gracia tem vários meios de graça que nosotros debemos entender. que nós devemos entender. Y si de manera privada, E se de maneira particular, en mi confesión con Dios, na minha confissão com no Deus, fue suficiente para abandonar ese pecado, não for suficiente para abandonar esse yo pecado, tengo otros medios de gracia. eu tenho outros meios de graça. Yo voy a mencionar algunos. Eu vou mencionar alguns. La palabra. A palavra. Si usted tiene problemas Se você tem problemas con un pecado com um pecado particular, particular, yo puedo decirle eu posso te dizer que la palabra que a palavra tiene mucha gracia tem muita para graça luchar con esa área. para lutar com essa área. Ahora, Agora, la iglesia a igreja ha tenido grandes maestros tem tido grandes y mestres grandes escritores e grandes que han escritores escrito que têm escrito livros livros sobre pecados particulares sobre pecados particulares para que la iglesia para que a igreja pueda vencer possa vencer en esa área. nessa área. Ahora, si eso no es suficiente, Agora, se isso não é suficiente, porque a veces no es suficiente, porque às vezes não é hay suficiente, pecados existem pecados profundamente arraigados en nuestras vidas profundamente enraizados nas que nossas no van vidas, a salir que não vão sair solamente somente de manera personal y privada. de maneira pessoal e privada. Si usted Se você tiene ya un histórico já tem um histórico y aún e ainda de tratar con el pecado de tratar com o pecado y no vencerlo, e de não vencê-lo, usted va a necesitar você vai necessitar confesar ese pecado. confessar esse Usted va a pecado. tener que ir Você vai precisar ir a donde hermanos en la iglesia a irmãos da que igreja tengan la sabiduría, que tenham a sabedoria, la gracia a graça para ayudarlo con ese pecado. para te ajudar com esse pecado. No se sumerja en ese pecado. Não se submerja nesse Dios no pecado. lo salvó para que usted esté esclavo en esa miseria. Deus não te salvou para você ser escravo dessa miséria. Y el pecado nunca prospera E o pecado nunca prospera cuando él es expuesto a la luz quando ele é colocado à luz de Dios à luz de Deus y a la luz de la comunión del cuerpo de Cristo. e à luz da comunhão do corpo de Cristo. Busque ayuda Busque ajuda. si usted no ha podido vencer ese Se pecado. você não tem conseguido vencer esse pecado, Resista la idea, resista à ideia, porque el diablo le va a decir, porque o diabo vai te dizer ¿cómo se va a exponer? como você vai expor, ¿Cómo usted va a hablar eso? como você vai falar isso. Eso es demasiado sucio. Isso é muito sujo. Eso, el hermano se va a escandalizar con usted. O irmão vai se escandalizar com você. Hermanos, Irmãos, yo le puedo decir eu posso te dizer, por experiencia, por y experiência, yo sé que los hermanos también, e eu sei que os irmãos também, ya nada nos escandaliza. já nada nos escandaliza. El hombre O homem, pecador pecador, solamente produce somente produz cosas sucias. coisas sujas. Y lo que usted vive, E o que você vive, muchos lo hemos vivido. muitos de nós temos vivido. Y solamente E somente hasta que Dios sacó a la luz até que Deus colocou à luz ese asunto, esse assunto, pudimos ser libres. nós pudemos então ser libertos dele. Hermanos, Irmãos, en estos días, nestes dias, un hermano me contaba um irmão me contava cómo Dios sacó a la luz como Deus colocou à luz un pecado que él cometía. um pecado que ele cometia. Él estaba abriendo Ele estava abrindo una sala de Zoom, uma sala, la plataforma virtual, uma sala do Zoom, um aplicativo, para una clase de su hijo para uma aula do seu filho en la escuela. na escola. Y él no se dio cuenta E ele não percebeu que cuando le dio cerrar, que quando ele fechou, no cerró. não fechou. La sala quedó abierta. A sala ficou aberta. Y él entró a internet E ele entrou na internet y él comenzó a ver cosas que no debería ver. e ele começou a ver coisas que ele não deveria Y ver. él comenzó a hacer cosas que no debería hacer. E ele começou a fazer coisas que ele não deveria Y él no fazer. se dio cuenta E ele não se deu conta que niños que crianças y e padres pais de los niños das crianças estaban viendo lo que estaba haciendo estavam vendo o que ele estava fazendo y lo grabaron e o gravaram y lo expusieron. e o expuseram. Usted puede entender Você pode entender la vergüenza pública a vergonha pública para esos hijos, para esses filhos, para esa familia, para essa família, para esa esposa, para essa esposa, delante diante de todas las personas que vieron. de todas as pessoas que viram. Confiese su pecado. Confesse o seu pecado. No espere Não espere que Dios lo saque a la luz de otra manera. que Deus coloque a luz de outra maneira. Hermanos, Irmãos, yo estoy seguro eu estou seguro que Dios ama profundamente a ese hombre.
que Deus ama profundamente esse homem. Si no, Se não, lo hubiera dejado não teria deixado. en la maldición. Lo hubiera dejado Senão ele o teria deixado en la maldición na maldição de vivir en pecados ocultos. de viver em pecados ocultos. Lo peor del pecado, O hermano, pior do es pecado, cuando está irmão, oculto. é quando está oculto. Confiese sus pecados. Confesse os seus pecados. Busque una hermana Busque uma irmã sabia, sábia. rinda cuentas, Preste contas. sométase al consejo, Se submeta a busque conselhos. ayuda Busque ajuda. para que cuando el Señor venga, Para que quando o Senhor venha, lo halle lo encontre sin mancha. sem mancha. Segundo, Segundo, irreprensibles. irrepreensíveis. Hermanos, Irmãos, yo siento eu sinto que la palabra estos días, que a palavra nestes dias, aunque ha sido muy consoladora ainda que tem sido muito y consoladora ha sido muy restauradora, e tem sido muito el restauradora, hermano Luis tiene una gracia muy particular o irmão Luiz teve uma graça muito para particular volvernos a Cristo, para nos voltar a Cristo, a la cruz, à cruz, a la sangre, ao sangue, al perdón, ao perdão, a la limpieza, à limpeza, a la restauración. à restauração. Sin embargo, hermanos, No entanto, irmãos, seguramente el Señor ha hablado a nuestra vida com certeza o Senhor tem falado às nossas vidas de que hay conductas, de que existem condutas, prácticas, costumes que tenemos que temos que no son de un cristiano. e que não são de um cristão. Prácticas Práticas repreensíveis, repreensíveis, condenables, condenáveis, que necesitan que necessitam ser cambiadas. ser mudadas. Einstein decía, Einstein dizia: locura es loucura é cuando pensamos que las cosas van a cambiar, quando nós pensamos que as coisas elas vão mudar, pero seguimos haciendo lo mismo. mas nós continuamos fazendo o mesmo. Hermano, Irmão, por más glorioso por mais y glorioso poderoso e poderoso el mensaje en estos días, a mensagem nesses si dias, usted sigue se você prossegue viviendo de la misma manera vivendo da mesma maneira y no tiene cambios, e não há mudanças, no hay arrepentimiento. não há arrependimento. La palabra arrepentimiento A palavra arrependimento, implica cambios, ela implica mudanças, cambios radicales, mudanças radicais, cambios contundentes, mudanças contundentes, cambios decisivos. mudanças decisivas. Si queremos Se queremos que realmente la palabra dé fruto en nuestra vida, que realmente a palavra dê fruto em nossas vidas, tal vez usted va a tener que hacer cambios talvez você vai ter que mudar algumas en coisas. su vida personal, A sua vida pessoal, en su vida a familiar, sua vida familiar, su vida a ministerial, sua vida su ministerial, vida laboral. a sua vida de trabalho. Solamente usted sabe Somente você sabe que Dios ha hablado a su o vida. que Deus tem falado ao No à sua vida. endurezca su corazón. Não endureça o seu coração. No endurezca su corazón, mi hermano. Não endureça o seu coração, meu irmão. Tome decisiones firmes Tome decisões firmes por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa de su gloria, por causa da sua por glória, causa de la santidad, por causa da santidade por causa del gran llamamiento que usted tiene. e por causa do grande chamamento que você tem. Que cuando el Señor venga, Que quando o Senhor vier, usted pueda ser irreprensible. você possa ser irrepreensível. Tercer asunto, Terceiro assunto, en paz. em paz. Hermanos, Irmãos, esto ya tiene que ver un poco isso já tem a ver, con nuestra vida social, tem a ver um pouco com a nossa vida social, con nuestra comunión, com a nossa comunhão, con nuestras relaciones. com as nossas relações. Yo no sé si hubo un suficiente énfasis en estos días Eu não sei se eu coloquei suficiente ênfase nesses dias sobre la importancia sobre a importância del amor, do amor, la comunión. da comunhão. En muchos lugares, Em muitos lugares, la iglesia a igreja se ve sumergida se vê submersa y pierde la gloria de Dios e perde a glória de Deus por las contiendas, pelas contendas, por los conflictos, pelos conflitos, por las divisiones, pelas divisões, por los pleitos pelas disputas que hay entre los hermanos. que existem entre os irmãos. Usted no sentiría vergüenza Você não sentiria que vergonha el Señor regrese que o Senhor retorne y usted esté en la gloria, e você esteja na glória, na glória. y usted se encuentre a esse hermano Você encontra esse irmão que ahora nos saluda, que agora nos ajuda, nos saluda, que agora você não o cumprimenta
Ese hermano esse irmão que tal vez usted no ha perdonado, que talvez você não tenha o perdoado, ese hermano esse irmão con el que usted tiene tal vez raíces de amargura, com que talvez você tenha raízes de amargura, o ese hermano ou esse irmão del cual usted tiene envidia, do qual você tem inveja, ese hermano esse irmão tal vez que piensa diferente. talvez que pense diferente. Hermanos, Irmãos, la venida del Señor a vinda do Senhor nos debe llevar nos deve levar a restaurar a restaurar nuestras relaciones, nossas relações, a vivir en paz, a viver em paz, en amor, em amor, en perdón, em perdão, en misericordia, em misericórdia, los unos a los otros. uns com os outros. Tal vez usted no va a tener que luchar con un pecado como la pornografía, Talvez você não vai ter que lutar com um pecado como a pornografia, mas tal vez usted tiene que regresar mas talvez você tenha que retornar y pedir perdón e pedir perdão a ese familiar, a esse familiar, a ese amigo a esse amigo con el cual usted ahora com o qual você agora está en contienda, está em contenda, en división, em divisão, en pleito. em disputa. Hermanos, Irmãos, sería muy vergonzoso seria muito vergonhoso que Cristo vuelva que Cristo retornasse y nosotros, e nós, llenos de conflictos, cheios de conflitos, llenos de divisiones, cheios de divisões, llenos de problemas. cheios de Le voy problemas. a decir una cosa, hermanos. Eu vou dizer a vocês uma coisa, Los irmãos. pecados morales, Os pecados morais, los pecados sexuales os pecados sexuais son muy graves. são muito graves. Pero yo veo Mas eu vejo que Pablo que Paulo, veía mucho más grave ele via com muito mais gravidade las divisiones, as divisões, las contiendas as contendas entre los hermanos. entre os irmãos. Los primeros capítulos 4 de Corintios Os primeiros 4 capítulos de Coríntios trata eso. tratam sobre Antes isso. de tratar pecados sexuales. Antes de tratar pecados sexuais, Hermanos, una iglesia no prospera. irmãos, uma igreja não prospera. Una iglesia no crece. Uma igreja não cresce. Una iglesia no tiene deseo de predicar el evangelio Uma igreja não tem o desejo de pregar o evangelho mientras sus miembros enquanto os seus membros estén peleando los unos con los otros estejam brigando uns com os outros por asuntos de niñerías. por assuntos de coisas de crianças. Hermanos, Irmãos, cristianos, cristãos, discutiendo. Yo discutindo. conocí casos, hermanos, Eu conheci casos, de irmãos, iglesias de igrejas que se dividieron. que se dividiram. ¿Por qué? Por quê? Porque unos estaban a favor de la vacuna Porque alguns estavam a favor da vacina y otros estaban en contra de la e vacuna. os outros eram contra a Se vacina. separaron Se y hasta separaram. el día de hoy E até hoje no están juntos. não estão juntos. ¿Usted no encuentra eso? Você não encontra isso ¿Algo inmadurez? como uma coisa imatura? Si usted encuentra eso importante, Se você acha isso importante, tanto para separarse de un hermano, tanto para se separar de um irmão, yo voy a decirle eu vou te dizer, que usted es una persona carnal, você é uma pessoa carnal, inmadura. imadura. Usted no ha entendido el evangelio. Você não tem entendido o Usted no evangelho. entiende lo que es la iglesia. Você não entende o que é a igreja. Que cuando Dios vuelva, hermanos, Que quando Deus retorne, en la irmãos, persona de nuestro Señor Jesucristo, a pessoa do nosso Senhor Jesus nos Cristo encuentre en paz. nos encontre em paz, nos ache Que em paz. Senhor Que o Senhor Pueda usar su palabra possa usar a sua para palavra purificarnos, para nos para purificar, restaurar nuestras relaciones, para restaurar as nossas relações, para vivir de acuerdo para viver de acordo al glorioso evento ao glorioso evento del retorno de nuestro Señor do Jesucristo. retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Muchas gracias por la paciencia, mis hermanos. Muitas graças, muito obrigado pela paciência, meus irmãos. Vamos a orar. Vamos orar.